Hoje nós vamos falar sobre recalque no tempo. Esse vídeo faz parte do curso de Aterros e Barragens, patrocinado pela Uniswan, e esse é o módulo 3 do nosso curso. Então, nos módulos anteriores a gente entendeu um pouco sobre o que é o ensaio de adensamento, como que ele ocorre, o resultado final desse ensaio, e determinamos o cálculo do recalque total, a partir desses parâmetros desse ensaio. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre a teoria do adensamento. E o melhor mecanismo para poder entender e compreender de forma clara isso daí é esse sistema de pistões com uma carga de peso e uma mola. É uma engenhoca muito louca, mas ela é a melhor representação do solo dentro dessa lógica. Como que funciona isso? O solo argiloso, a gente sabe que ele tem uma permeabilidade muito baixa. Então, no momento inicial, quando você coloca a carga, coloca um carregamento sobre o solo argiloso, no momento zero, fluxo nenhum de água vai ocorrer. Então, como a água é incompressível e o solo também é incompressível, a carga vai toda para a pressão da água. Então, você vai ter aí, nesse momento inicial, um aumento de pressão. Só que o fluxo d'água, apesar de ser muito lento nas argilas moles, ele ocorre, existe esse fluxo d'água. Então, esse mecanismo faz com que, à medida que o tempo vai passando, a água vai saindo, vai se dissipando esse excesso de pressão de água, que a gente chama de poro-pressão, dentro do pistão, e ele vai transferindo toda essa carga que estava na pressão da água para a mola, e a mola representa a nossa estrutura de solo. Então, à medida que a poro-pressão se dissipa, a tensão efetiva no solo vai ocorrendo. A gente tem aí. Então, o nosso pai da teoria do adensamento seria o Terzagh, é uma figura muito importante na mecânica dos solos, eu acho que até é um dos fundadores da mecânica do solo. E o primeiro postulado da teoria é que o solo tem que estar totalmente saturado. A gente trata de solo saturado. Solo não saturado é uma outra disciplina, é um outro conteúdo, é um outro conjunto de teorias que rege esses outros solos. A compressão e o fluxo d'água são unidimensionais, ou seja, você vai colocar uma carga vertical no solo e a água ela vai ou para cima, saindo na interface com o talude d'água, ou para baixo, saindo lá no lençol freático subterrâneo, abaixo da camada de argila mole. O solo é homogêneo, é questão mesmo da matemática. As partículas sólidas e a água são tidas como incompressíveis perante a compressibilidade do solo, justamente para funcionar aquele mecanismo de mola. O solo pode ser estudado como elementos infinitesimais, apesar de ser constituído de partículas e vazios. Isso é um detalhe da própria matemática, da constituição dos elementos que a gente vai trabalhar. O fluxo é governado pela lei de Darcy, a gente precisa que a lei de Darcy funcione. As propriedades do solo não variam ao longo do adensamento, e isso é uma coisa que a gente sabe muito bem que não é muito verdade, mas para a simplificação da teoria de Terzagh, a gente considera isso daí. Lógico, você vai ter o adensamento, vai diminuir a espessura do aterro, a tensão, o peso específico do solo, obviamente, vai aumentar porque você tem mais partículas sólidas no mesmo espaço e várias outras coisas vão estar mudando ao longo desse processo. E o índice de vazios varia linearmente com o aumento da tensão efetiva durante o processo de adensamento. Isso é para poder a gente ter o coeficiente de compressibilidade.
que está aí, coeficiente de compressibilidade, relação, a variação do índice de vazios e a variação da tensão, ela é constante, então a gente tem isso funcionando como uma reta. O coeficiente de adensamento, ele já é um outro parâmetro que correlaciona vários outros parâmetros. O coeficiente de adensamento, ele vai entrar com uma parcela da permeabilidade do solo, uma parcela do próprio índice de vazios e outra da compressibilidade do solo. Existem dois métodos mais clássicos para a determinação disso. Um deles é desse primeiro ábaco, que é o método de Casagrande, e tem também o método de Taylor, esse segundo ábaco. Ambos são bem simples de se aplicar. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses métodos, pode recorrer ao livro do Carlos Souza Pinto, que é uma excelente referência para poder trabalhar com isso daí. E aí chega o nosso parâmetro do fator tempo. O fator tempo é a nossa correlação entre o percentual de recalque e ele dá uma ligação direta com o percentual de recalque e os parâmetros do solo, o coeficiente de adensamento, o tempo ocorrido e a altura de drenagem, que é a altura que a água vai percorrer até sair dessa camada de argila mole. Essas figuras eu tirei do próprio livro do Carlos Souza Pinto. Ele tem uma tabelinha que eu acho mais interessante, às vezes, de usar, e tem o gráfico que você pode também correlacionar, que para os mais preguiçosos funciona muito bem. E, além disso, o grau de adensamento ele varia de acordo com a profundidade, óbvio. Nas interfaces com a parte drenante, por exemplo, na camada de argila, onde tem uma camada de areia, o adensamento ele ocorre quase que instantaneamente, ao passo que no ponto central, óbvio, porque a poropressão ela se dissipa de forma muito rápida, que tem para onde a água ir. Já no meio da camada argilosa, esse é um processo um pouquinho mais lento, porque o excesso de poropressão que se gera lá, ele vai ter que percorrer todo o corpo de argila mole até chegar numa das interfaces drenantes, seja embaixo ou em cima, tal como ocorre. Então, exemplo, eu trouxe esse perfil de subsolo, onde a gente vai ter o efeito do rebaixamento do NA. A gente vai verificar qual vai ser o recálculo total desse rebaixamento do NA até o nível menos 12, qual é o efeito disso nessa camada de argila mole. A gente tem uma argila mole com índice de vazios igual a 0,8, coeficiente de compressão 0,43, e 60 dias após o rebaixamento, já foi calculado para a gente, foi dado um recalque igual a 14 milímetros. A partir dessa informação, as características do solo determinem o coeficiente de adensamento. E calcule o coeficiente de adensamento, o tempo necessário para ocorrer 60% desse recalque e o percentual de recalque ocorrido no meio da camada e a poropressão no meio dessa. Então, primeiro passo, calcular a tensão geostática efetiva no meio da camada mole, antes e depois da colocação da sobrecarga, antes e depois do rebaixamento do lençol freático. Então, tensão total no meio da camada vai ser 192 kN por metro quadrado. A poropressão inicial 140 e ela vai baixar para 40 kPa. E com isso a tensão efetiva inicial vai de 152 para 252. A tensão de pré-adensamento, como a gente está tratando de um solo normalmente adensado, foi falado ali no problema, minha tensão de pré-adensamento vai ser igual à tensão geostática inicial, efetiva, que vai ser igual a 152 kN por metro quadrado. E aí o recálculo total, eu não preciso desse primeiro termo do coeficiente de recompressão, porque divide 152 por 152 vai dar 1, vai ser 8 metros
dividido por 1 mais 8 vezes o coeficiente de recompressão 0,43 log de tensão final sobre tensão inicial, o que vai me dar 41,96 centímetros. Considerando aqueles 14 milímetros que teve de recalque ao longo de 16 dias, na hora que eu divido 14 por 419, né, coloquei em milímetros para ficar fácil, a gente teve 3,3%, o que gera um fator tempo de 0,000. Peguei aqui, ó, pela própria tabela, eu calculei esse fator tempo, considerando 3,3, eu fiz uma regra de 3 simples e a gente teve aí o fator tempo exato. Bem, meu coeficiente de adensamento, a altura de drenagem, eu tenho 8 metros, pois a gente só tem uma interface drenante naquele sistema. E para determinar o meu coeficiente de adensamento, basicamente eu isolo o CV da equação do fator tempo, o que vai me fornecer 0,000939 metros quadrados por dia. A unidade eu posso escolher qualquer uma, pouco importa qual que eu escolho. Em relação à quantidade de dias que ocorrerá 60% de recalque, pela tabela eu tenho que o 60% de recalque equivale a um fator tempo de 0,287. Aplicando isso na minha equação do fator tempo, eu vou ter 19.561 dias, ou, de forma mais simples, 53,6 anos, 60% do recalque. Determinar nessa mesma data o recalque que ocorre no meio da camada da argilosa. Então, primeira coisa, para poder usar aquele ábaco que eu mostrei há pouco tempo, eu vou calcular o Z. O Z seria a profundidade que eu estou no meio da camada, dividido pela altura de drenagem, que são 8 metros. Então, o meu Z vai ser 0,5. Meu fator tempo é 0,287, que são os 60%. E aí, aplicando esses parâmetros no meu gráfico, eu vou ter essa curva em azul, o Z na linha verde e o meu percentual de recalque. No meio da camada vai ser 55%. Logo, a minha variação da poropressão, eu pego a variação total da poropressão que eu tenho no momento inicial. No momento inicial, toda a sobrecarga vai virar poropressão. Então, eu vou subir minha poropressão em 100 kN por metro cúbico. No tempo igual a 53,6 anos, a minha variação da poropressão vai ser igual a 100, que seria 1 menos 0,55, que seria o quanto que remanesceu, 45 kPa. Multiplica isso pela minha poropressão, diminui isso da minha poropressão calculada, eu vou ter, então, minha poropressão igual a 95 kPa. Então, me despeço aqui, foi muito bom a gente rever esses conteúdos pertinentes à mecânica dos solos, e na próxima aula a gente começa efetivamente, vai ser o nosso encontro, né, uma sala de aula virtual, o Google Meeting, e a gente começa a conversar sobre os parâmetros de cálculo efetivo de aterros sobre solo moles, que vocês ainda não viram, coisas novas. Muito obrigado, tchau, tchau.